que você faria se tivesse se preparado a vida toda para casar com o príncipe herdeiro e um dia depois de se casar ele lhe dispensou para assumir o trono sozinho? O único problema é que você agora carrega um filho dele que precisa esconder. E estávamos relembrando na memória do Kaysen e da Astelle como foi o dia da caçada em que ele saiu vitorioso. Porém, ele acabou de se encrencar com o pai da Astelle, que acertou o veado dourado alvo do príncipe. Quando seus soldados chegam para averiguar sua demora e dão de cara com o Duque, o Kaysen explica que está tudo bem. Isso aconteceu do Duque e sua presa se sobrepujarem por acaso. O velho concorda com ele rindo, enquanto o herdeiro mentaliza que não pode arrumar ou causar perturbações naquele dia. O sino toca indicando o final da competição, e ao retornarem, o resultado óbvio foi a vitória do príncipe herdeiro, que trouxe a maior e melhor presa dentre todas. Olha a Astelle toda feliz por seu noivo ganhar naquele ano. Imediatamente, o herdeiro pega a coroa de flores e ramos, se aproxima da garota sorrindo de forma sincera, questionando se ela quer ser sua rainha de outono. A menina caidinha por ele na época fala que será uma honra para ela diante da vossa majestade. Astelle sorri lindamente ao ganhar a coroa, mas por algum motivo o Kaysen fala de forma seca que está cansado e precisa ir, passando por ela a abandonando sem maiores explicações. Voltamos para a mesa no tempo presente, onde Astelle torna a falar que foi muito chato e difícil, e portanto não se lembra de muita coisa. O ambiente fica tão frio que o Claude tenta intervir, comentando que agora o local está cheio de ursos, então a caça está proibida porque ficou muito perigoso. Enquanto fica todo atrapalhado explicando aquilo, o Theo pergunta se tem mesmo ursos no bosque. Como o homem fala que sim, ele se enche de vontade de ver um. Sua mãe ri daquilo enquanto Claude agradece o jovem mestre mentalmente por ter aliviado o clima da conversa, que já vai voltar pro chão, já que o mordomo se aproxima do imperador e cochicha algo. Ele se levanta para sair, já que aconteceu alguma coisa, e Marianne faz o mesmo sem terminar seu prato. Essa infeliz testuda ainda fala com uma expressão maligna olhando para Astelle que a próxima vez que querer trazer uma criança àquela mesa, precisa ter a gentileza de ensinar as etiquetas de refeição para ela. Mas ela entende que deve ser difícil de aprender se não teve pais presentes. Aquela indireta não foi pro Theo, e sim para a própria ex-imperatriz, que cresceu sem uma mãe. A Astelle não se abala e abre um sorriso, falando que tem inveja de Marianne por ter crescido com pais tão carinhosos e gentis. Ela foi tão rude ao ponto de perguntar se os seus pais estão vivos ou não. A Caixinhos Dourados fica vermelha perguntando de quem ela tá falando. Astelle fala num tom imponente que a dama se esqueceu que os pais do imperador já faleceram também e que isso seria uma ofensa se ele ainda estivesse na sala, sorte que ele já saiu. A mulher pega seu filhinho pela mão e sai da sala, deixando a testuda loira possessa. A menina só se lembra da ordem que a deram. Ela precisa capturar o coração de Vossa Majestade naquela viagem. Não pode deixar que o imperador termine com uma camponesa qualquer. Mordendo seu dedo, ela pensa que precisa fazer alguma coisa para não deixá-la viva. Na hora de dormir, o Theo fala para sua mãe que esqueceu Levin, seu ursinho, na sala de jantar. Astelle tinha esquecido também, e no momento não pode ir pegá-lo, vai fazer isso em breve. O menino nem escuta a mãe, porque já tá dormindo com um sorrisinho. A mulher pega uma vela e começa a caminhar pelo palácio, mas escuta vozes vindo do corredor. Elas são de Kaysen. O que ele está fazendo ali àquela hora? E pior, ele vai acabar se encontrando com a ex-esposa? O homem acabara de falar com seu informante em sua sala, cuja mensagem vinha direto do conde. A frase era: "Eu fui pego em uma teia de mentiras." O imperador fala para mantê-lo informado, e pelo visto eu acho que nós entendemos as coisas errado, pois Kaysen pensa que o conde faz um excelente trabalho como espião para ele. Quando o informante se afasta do herdeiro, ele percebe que tem alguém ao redor, mas não deveria ter ninguém vagando naquela hora. Ele se aproxima da pilastra cauteloso e quando puxa a figura, dá de cara com a Astelle, ficando chocado. Ele olha em seus olhos e pergunta por que a ex-imperatriz está ali. A mulher se curva pedindo perdão por assustá-lo. Ela explica que o Theo esqueceu seu brinquedo na sala de jantar e a Astelle foi buscá-lo. Ela garante que não ouviu nem viu nada, então não precisa se preocupar. Diante daquela reverência e desculpa, Kaysen encerra o punho com raiva e pergunta se ela não quer se envolver mais com ele. Ela acha que o herdeiro vai tratá-la como alguém inferior? Astelle nega aquilo e comenta que só tentou agir de forma exemplar diante do imperador.
Ela começa a falar que talvez o esteja incomodando, mas antes de mandar mais um pedido de desculpas, o herdeiro a impede, virando o rosto. A mulher não tá entendendo aquele comportamento. Por que de repente surgiram convites para jantares, presentes, tudo tão diferente de antes? E ao ser encarado, ele parece estar com vergonha de olhá-la nos olhos, preocupação e receio. Ela fala após hesitar que a sua majestade cuidou dela durante a viagem, mas agora não precisa mais se preocupar com aquilo. Ela não possui mais nenhum sentimento ou ressentimento por Casey. Astelle anda para sair dali, falando que o menino está aguardando ela, então vai se despedir. Ao ver a garota passar por ele, Casey tem um flashback sobre o instante em que colocou a coroa de flores na cabeça de sua amada anos atrás. Ele vislumbrou sangue nos ramos delicados e, enchido de raiva ao se lembrar do Conde Warriston, ele se afastou irritado, deixando a dama sozinha. Agora eu tô na dúvida de qual conde tá fazendo espionagem pra ele. Não é possível que seja o mesmo. No dia seguinte, está chuviscando, e a Astelle vê que sua caixinha de medicamentos foi aberta, já que a linha de segurança que tinha colocado ali arrebentou. Quem fez aquilo? Já que não passam de ervas secas e simples e remédios básicos, não vai ter problema se ela olhar ao redor. Porém, o que aconteceria se nada for roubado na caixa e sim trocado de lugar? Ao sair para ver Claude, ela deixa a gaveta aberta e, encontrando ele no jardim, questiona se não vai partir logo. O tempo não está nada bom para viajar. Com aquela chuvinha, uma tempestade pode acontecer em breve, então sua partida foi atrasada devido a questões de segurança. Ela planejava ficar ali naquele dia e sente que a situação está ficando difícil ao olhar para Theo. Ela questiona se pode escrever uma carta para o seu avô materno, já que é alguém que se preocupa muito com os dois. E o Claude diz que deve fazê-lo imediatamente e logo será enviada. Porém, quando a carta é estendida para o nobre, ele se desculpa por seu desrespeito, mas precisa ler o conteúdo. Originalmente, nessas viagens, é normal observar o que tem escrito em cada carta. É mentira do Claude. Apesar de ele ter dado uma boa desculpa, a realidade é que não acredita em sua palavra. Astelle fica apreensiva enquanto o homem estende sua mão para pegar o documento. A mulher diz que está tudo bem e autoriza a leitura. Ele lê o conteúdo da carta e vê que não tem nada de especial, só tem conteúdo dos trabalhos e uma saudação ao velho. Inclusive, existe uma frase perguntando sobre sua dor de cabeça, onde Astelle fala sobre sua enfermidade se estender a lugares desconhecidos se não for cuidada. Ela manda cuidar de sua saúde. Então Claude pergunta se o Marquês está bem. E a Astelle fala que às vezes ele não se sente bem, provavelmente é devido à sua idade. Aquilo é realmente uma pena, e a carta é devolvida ao envelope após ter seu conteúdo conferido. Ela vai ser entregue certinho, porém a ex-imperatriz planejou tudo aquilo. Evidente que parece uma carta normal para quem a ler. Ela escreveu para que pensem assim, mas para seu vô vai ser diferente. Ele vai entender a real mensagem por trás. Para que suas famílias continuem a salvo, não pode haver nenhum único erro, e Astelle agora precisa resolver o seu outro assunto pendente. Lembram daquele guarda bonito? Pois bem, a Astelle o chama para conversar, pedindo ao Ser Lindo para acompanhá-la. Ela o leva ao seu quarto e para diante de sua caixinha de medicamentos, falando em voz alta que alguém ali mexeu nela recentemente. Suas 3 novas criadas a olham assustadas e dizem que nenhuma delas tem permissão de mexer nos pertences de seus mestres. A ex-imperatriz fala que era para ser dessa forma mesmo, mas a verdade é que alguém abriu aquela caixa e fez ainda por cima 2 vezes. O Ser Lindo se aproxima e confirma que verificou que somente aquelas 3 estiveram naquele quarto. Elas falam que realmente são as únicas que cuidam do quarto, mas é difícil dizer uma culpada, já que inúmeras outras pessoas entram e saem dali. A outra diz que entende a preocupação da dama, mas se tivessem roubado, não fariam isso uma segunda vez. Astelle concorda, mas se o objetivo era roubar, o criminoso devia saber que não tinha nada de valor naquela caixinha. Ela deixou entreaberta de propósito a gaveta onde ela estava mais cedo, porque queria analisar o comportamento do criminoso. E quem a tocou pela segunda vez se sujou com a resina que ela espalhou de manhã. A resina é muito peculiar, e quando o líquido a toca, a pele sofre irritação.
Ela faz então todas as empregadas lavarem a mão e depois ordena que elas as mostrem. Uma das criadas está tremendo e a Stelle quer saber que desculpas ela vai dar. Seus dedos estão inchados com a prova do crime e a mulher se joga no chão implorando por perdão. A ex-imperatriz fala que ela abrir a caixinha, mesmo sendo somente de medicamentos, a incrimina não só de roubo, mas também um suposto envenenamento. Antes que o Sir Lyndon possa prendê-la, a empregada fala que vai lhe contar tudo, inclusive quem deu a ordem. A pessoa que a obrigou a fazer aquilo tudo está sendo acusada um tempo depois, na frente do imperador. Para surpresa de 0 pessoas, foi a Marianne. E existem até provas de que ela deu até dinheiro para a empregada. Sir Lyndon fala que a dama de honra, que fez a entrega do pagamento, confessou. E a textura fala que eles não podem acreditar no que empregadas dizem. Ela acusa a Stelle de sabotá-la para fazer ela parecer a culpada. E a mulher fica confusa, falando por que ela faria isso. Sem mais desculpas, a loirinha revela que fez aquilo pela sua majestade, já que aquela mulher intrusa tem várias garrafas de medicamento, era evidente que ela estava planejando alguma coisa. O Kaysen fala que aquilo é a confirmação de que ela abriu a caixa e que é desprezível. Ela não é responsável pela segurança do castelo. A menina diz que estava apenas preocupada e os guardas em volta acham suspeito aqueles medicamentos, já que não é comum fármacos no Império. A Stelle percebe aquilo e levanta sua mão, pedindo a palavra à sua majestade para dar seu depoimento. Ao ser autorizada a falar, a Stelle conta que soube que a senhorita Marianne tem uma irmã mais nova. Uma babá foi contratada para cuidar das duas e ela questiona se a dama não percebeu que ela carrega uma bolsa de medicamentos para caso acontecesse alguma emergência, coisas como medicina básica para resfriados, dor de barriga, várias pomadas para vários tipos de machucados, esse tipo de coisa. Marianne fala que isso é porque sua irmã está doente, e a Stelle diz que as crianças ficam machucadas e doentes com frequência. Seu sobrinho Theo só tem 5 anos e recentemente teve uma gripe forte, por isso ela carrega aquela bolsa. No entanto, o Claude infeliz levanta a mão e diz que tem algo para falar. Na bolsa também tem inúmeras ervas não processadas, numa quantia grande para quem não é farmacêutico, então quer saber uma explicação para aquilo. Marianne concorda, afinal ela usou uma dessas ervas estranhas para desmascarar o culpado. Como ela sabe aquela técnica? A menina parece hesitar e pensa que o melhor no momento é falar a verdade. Ela conta, para surpresa de todos, que eram pobres. Ela cortou laços com sua família depois de sair de lá e foi para casa de seu avô com pouco dinheiro. A aposentadoria dele foi cortada pouco tempo depois por um motivo injusto. Com aquilo eles viveram na pobreza sem contratar servos, já que era caro arrumar dinheiro para comida e remédio. Quando Theo ficava doente, ela não tinha opção a não ser preparar seus próprios medicamentos. Mesmo assim, ela só sabe o básico dos primeiros socorros e não tem nada de suspeito em sua bolsa. Eles podem aceitar isso como resposta? Klaus diz que sim, mas Marianne berra que não podem acreditar nela. A Stelle diz que se sua bolsa foi aberta apenas por questões de segurança, ela pode entender. Mas se ela ia checar o conteúdo, por que deu ordens de tocar na caixa novamente uma segunda vez? A ex-imperatriz fala sem medo que a intenção da dama não era verificar nada, e sim aproveitar a oportunidade para colocar algo suspeito na caixa. A mulher vai ao chão, dizendo que não foi dessa forma e implorando a Vossa Majestade para ouvi-la. No momento em que decidiu se defender em vez de apresentar provas contra a Stelle, a discussão foi perdida. A dama não queria ter nada a ver com a emergente família Croixin, mas agora não há nada que se possa fazer, e a Marianne não para de chorar pro Casey. Como não tem nada mais a ser escutado, o imperador fala que pelos danos causados a um convidado dele, ela será colocada na prisão da ala oeste do castelo até o seu julgamento terminar. A prisão do oeste nunca foi usada, então deve estar bem suja. A mulher é arrastada dali aos berros e a ex-imperatriz observa tudo com uma expressão triste. Para sua surpresa, o imperador se aproxima e diz que é uma lástima que ela tenha que passar por tudo aquilo, portanto se desculpa. A dama diz que está tudo bem, já que não é nada comparado ao que teve de passar quando era princesa herdeira. A cara do Kaysen é a melhor, e ela apenas se curva para se retirar logo dali.
Enquanto sai, ela pensa que desde que tinha 10 anos e foi nomeada como a princesa, sua vida se tornou péssima. Ela passou por muitos maus bocados que são piores do que passou naquele julgamento. Stella está se sentindo cansada e se lembra que está dando a hora de dar o remédio dos olhos do Theo, então precisa ser rápida. Porém, Cláudia agarra antes que ela corra e fala que ela precisa ter cuidado. Ela intencionalmente virou inimiga da família Croixen. A primeira filha deles pode ser daquele jeito mimado e bobo, porém a segunda não é. Ele a olha de forma intensa ao contar que a senhorita Florin é atualmente a candidata à imperatriz mais poderosa do império. E a Stella parece chocada com aquela informação. Ainda vai ter que enfrentar pessoas que estão atrás do cargo de imperatriz. Que será que vai acontecer? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. E se gostaram, deixem o like e compartilhem. E sayonara!